Hoje nós estamos com o nosso grupo dividido com dois eventos. Nós temos o Retiro de Homem, que está acontecendo lá nas Raízes, e nós temos também a Rede Tim, que está ali no Manaim. Então hoje à noite nós vamos ter a entrada do Retiro de Homens. Muito bem, nós temos proposto para o ano de 2024 essa abordagem sobre o livro. Nós já tratamos aqui com vocês sobre o livro dos começos, porque a gente deu uma olhada em Gênesis e algumas coisas que a gente pôde aprender ali no livro de Gênesis. Depois, entrando para o livro de Números, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nós tratamos com vocês sobre a formação de um povo. Como é que aconteceu isso? Um povo que tem território, um povo que tem lei, e exploramos isso com vocês. Depois nós tratamos sobre a Bíblia como espada, como pão, e essa série ainda vai sequenciar. Hoje nós vamos iniciar o livro de Ruth. Eu queria que você abrisse já a sua Bíblia lá no livro de Ruth. É um livro de 4 capítulos apenas. É um livro que inspira, é tipo de um tesouro dentro de um contexto complicadíssimo, que foi o período dos juízes. E a gente vai fazer um tipo, nos próximos domingos, ou 4 domingos, não sei se serão sequenciais, uma pregação expositiva sobre o livro de Ruth. Então, se você quiser se deleitar, pode você mesmo em casa ler esse livro e depois você aqui assimilar. Existe um programa chamado Sabedoria para o Coração. O pastor Stephen Davey, ele trabalha de uma forma muito sistematizada a pregação expositiva. E tem algumas coisas, eu sempre escuto esse programa, Sabedoria para o Coração. Você pode procurar lá no YouTube, Sabedoria para o Coração, e você vai encontrar várias palavras interessantes. A gente percebe que essa história do livro de Ruth, ela mostra a graça de Deus num cenário complicado. O livro de Ruth é uma linda história da manifestação da graça de Deus, do favor de Deus sobre as nossas vidas. E Deus está agindo assim, de trás das cenas e dos detalhes desse livro. Deus está trabalhando. O porquê é que o livro de Ruth está na Bíblia? É justamente por isso. Algumas razões do porquê do livro de Ruth estar na Bíblia. Primeiro é esse, demonstrar a graça de Deus. Boaz, vocês vão conhecer esse personagem. Ele é alguém de Israel. Ele vai resgatar uma estrangeira, alguém que não merecia nada. Isso é graça. O livro de Ruth, ele está porque ele demonstra da mesma forma que Cristo amou a igreja, que esse Boaz amou essa estrangeira. Então ele ilustra o amor de Deus pela igreja. Também esse livro está na Bíblia porque ele defende a genealogia de Jesus Cristo, porque você vai perceber que Boaz e Ruth vão se casar, vão ter um filho chamado Obed. Obed vai gerar Jessé, Jessé vai gerar Davi, e Davi faz parte da genealogia de Jesus Cristo. E você sabe quem era alguém próximo de Boaz? Raabe, a prostituta. Então a graça de Deus está encharcada neste contexto histórico. Também esse livro tem um porquê, que é mostrar que é possível ter uma vida piedosa mesmo num cenário de cultura perversa. Porque há uma tendência, a gente fala, o mundo está ruim, o mundo está mal, o mundo está decadente, está imoral, mas a questão é como você vive nesse mundo. Então, este livro tem esse porquê. Ele demonstra que é possível você ter uma vida cristã, piedosa, dedicada, reverente a Deus, mesmo numa cultura pagã e perversa. Não se sabe definidamente quem é o autor do livro de Ruth. A sugestão melhor é que tenha sido o profeta Samuel, o autor dessa história de amor. E eu queria então convidar você a ler o primeiro capítulo de Ruth, que diz assim:
Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras no lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltar cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma na casa do seu marido. E beijou-as, e elas, porém, choraram em alta voz e disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, filhas minhas, porque ireis comigo, ou irias comigo? Eu tenho ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ieis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse-lhe Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse-lhe, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, não me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Pai, que possamos trabalhar a Tua palavra e ela seja como que alimento para o nosso coração nesta manhã. Por isso, desvenda os nossos olhos e traz os pensamentos cativos ao conhecimento e ao senhorio de Jesus Cristo e à descoberta da maravilhosa graça do Senhor. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Quero tratar esse tema com vocês: o mito da grama mais verde. Interessante que existem algumas expressões e alguns ditos populares que transmitem a ideia de que a maioria das pessoas nunca estão satisfeitas ou contentes com as coisas que possuem, ou que acreditam que as coisas dos outros são sempre melhores. No dito mineiro, a galinha do vizinho é mais gorda do que a minha. E esse dito, o mito da grama mais verde, reflete justamente isso. Eu queria dizer que é mito mesmo, porque não é verdade que a grama do vizinho é mais verde. Talvez ele seja mais cuidadoso, talvez ele alimente mais o seu frango, a sua galinha, do que você. Por isso que talvez ele seja mais bonito. Esse mito desconstrói o princípio do contentamento. Sempre o do outro é melhor que o meu, então não estou contente com o que eu tenho. Esse mito também transgride o 10º mandamento, porque diz que você não deve cobiçar nada do próximo.
O mito da grama mais verde tem até um livro com esse título, é o livro de Alan Patterson. Ele trata da infidelidade conjugal, as causas da infidelidade, os efeitos, prevenção e solução. Tem um livro com esse nome, você pode ler. Ele trabalha combatendo a cobiça e muito dos problemas envolvendo a família por causa do adultério, por causa do mito da grama mais verde. A mulher do outro é melhor que a minha, o marido da outra é melhor que o meu. Então, isso é um mito. E eu quero dividir em 4 blocos. Era uma vez escolhas, efeitos e encruzilhadas. Quero trabalhar essas 4 palavras para pensar nesse capítulo e olhar algumas coisas que eles têm para nos ensinar. Primeiro, era uma vez. Perceba que o texto começa nos dias em que. Esta expressão soa para a gente de forma bem semelhante. Era uma vez, há muito tempo atrás. Então parece um conto. Aqueles romances, era uma vez, e a história começa assim, nos dias em que julgavam os juízes. Essa expressão que está aí neste versículo primeiro, nos dias em que julgavam os juízes. Se você voltar uma página da sua Bíblia para ver o que é que acontecia no livro dos Juízes, no último versículo, capítulo 21, versículo 25 de Juízes, você vai encontrar a seguinte afirmação: naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Então o livro de Ruth está situado dentro do período chamado Juízes. E nesse período dos Juízes você tem uma afirmação que cada um seguia o seu próprio instinto. Então como eram os dias dos Juízes? Veja que a bela história de amor de Ruth vai brilhar num cenário de trevas, num contexto conturbado, pecaminoso, imoral e decadente, no qual tudo é permitido, cada um fazia o que achava que devia, o que bem entendia. Eram dias de trevas. E na verdade foi um dos períodos mais baixos da história de Israel, quando você começa a olhar repletos de divisões, de encrencas internas, de brigas entre tribos, de apostasia, de crueldade, de matança, de guerra civil e de desgraça nacional, além de outras coisas como fome e que estão inseridos dentro do livro de Juízes. Os estudiosos dizem que possivelmente Boaz fora contemporâneo do juiz chamado Gideão, porque naquele período do Gideão, se você olhar lá no texto de Juízes 6, você vai ver que também houve fome. Então ele situa historicamente o livro de Ruth no período de Juízes do juiz Gideão. Agora, é curioso que o comportamento decente, respeitoso e temente de Boaz, de Ruth e de Noemi, ele contrasta com o comportamento dos contemporâneos desse período de Juízes. Então, a história de Ruth demonstra que a vida piedosa pode ser vivida em meio a uma cultura perversa. Você não tem desculpa, o mundo está mal e eu estou indo na contramão, porque é isso que Ruth, Noemi e Boaz fizeram. No versículo sequente, a gente encontra sim um homem com sua mulher e seus 2 filhos. E aqui nós vamos perceber quem são os personagens. Primeiro, o cabeça desta casa é Elimeleque, cujo nome significa meu Deus é rei, ou Deus é meu rei. Ele casou com esta mulher chamada Noemi, cujo nome significa graciosa, doçura, minha delícia. Eles se casaram e tiveram 2 filhos, um deles chamava Malom, o outro Quilion, e o significado de Malom é um significado tanto deprimente, porque significa doente, débil, fraco e insignificante. Talvez ele tenha nascido com algum problema e por isso foi dado esse nome. O Quilion significa desfalecimento, ruína e desgraça. Muito estranho, muito cuidado com os nomes que você dá para os seus filhos, porque eles carregam história, eles carregam conteúdo. E o texto continua que eles eram de Belém de Judá. A palavra Belém é justaposta por 2 palavras, Bet-Lehem. Lehem, pão, Bet, cidade ou casa, casa do pão.
E justamente na casa do pão estava faltando pão, estava tendo fome, e pertenciam eles à tribo de Judá, Belém de Judá. Curiosamente, diz o texto aí no versículo 2 que eles eram efrateus. E quando você vai fazer uma pesquisa bíblica, você vai descobrir que Efrata era a mulher daquele grande conquistador amigo de Josué chamado Calebe. Calebe casou com esta mulher Efrata e esse lugar passou a ser chamado Efrateu. Então, de acordo com esse texto, eles são efrateus, são descendentes de Calebe, que foi o fundador de Belém. Certo dia, nesse período em que Elimeleque e Noemi e os seus dois filhos Malom e Quilion estavam em Belém, ele subiu nas montanhas de Belém e olhou em direção ao leste. É justamente nessa direção, porque se você pegar um mapa, você vai perceber que eles estão em Israel, do lado esquerdo, de frente para o mapa, do lado esquerdo vai estar o mar Mediterrâneo, a oeste, e do lado direito está a Jordânia, hoje. E ele olhou de Belém, e você percebe que em Israel os montes são amarronzados, eles são cor de escura, bege escuro, mas ele olha lá atravessando o Rio Jordão, o Mar Morto mais para o sul, ele percebe montes verdes, que é a terra de Moabe, que hoje é a Jordânia, fica a 80 quilômetros de Israel, e ele disse, puxa, lá será uma boa alternativa, e nós vamos fazer o seguinte, como aqui em Belém está um período de fome, nós vamos passar um tempinho lá em Moabe, e Deus não vai se importar, a nossa ausência do meio do seu povo e da sua terra será apenas uma visita rápida a Moabe. Isto tudo nós estamos dizendo de era uma vez, conhecendo o lugar onde eles viviam, conhecendo os personagens. Agora nós entramos nas escolhas. O texto vai nos mostrar que eles vão optar sair de Belém, ir para Moabe, e isto implica em mudanças, em estrangeirices. Isto implica em outro tipo de Deus. O texto diz que houve fome na terra. Eles estão passando uma crise e a alternativa é buscar caminhos melhores. É no momento de crise que aqueles pensamentos da grama mais verde instalar e invadir sua mente e o seu coração. As pessoas vivem em crises e elas começam a procurar opções, então se tem um caminho mais fácil, elas vão optar por esse caminho. Porque a fome afetara a cidade de Belém. Agora, além desta fome, havia o tumulto político do período dos juízes. Então a vida civil, a vida moral, a vida religiosa estava em colapso, então vamos procurar uma alternativa melhor. A grama do vizinho é melhor, é mais verde, então vamos escolher ir para lá. Além dos ataques dos midianitas que vinham, invadiam e levavam todo o gado e todo o mantimento, dizimando também pessoas. Belém ficava a 9 quilômetros de Jerusalém. E a reputação de casa de pão era merecida, porque na terra de Belém era muito fértil para produzir trigo, cevada, azeitonas, avelãs, uvas, e eram abundantes no tempo antigo. Deus em alguns momentos usa a fome para trazer o seu povo de volta. A reação de Elimeleque é que não foi a que Deus talvez esperasse. Ele olhou para a grama do vizinho. O objetivo de Deus não era fazer o povo abandonar Belém, a casa de pão, mas o povo se arrepender das práticas pagãs, da vida incrédula que eles estavam vivendo, que o povo estava vivendo. Então Deus usa algumas circunstâncias difíceis para remodelar a sua fé, para tratar o meu caráter, o seu caráter. Após o arrependimento, então Deus restitui, novamente encheria as casas deles com pão. Então todas as intempéries, adversidades, dias maus, que todos nós estamos sujeitos, muitas vezes vão nos fazer a pensar numa grama mais verde. Eu lembro-me que recentemente, fora do país, as pessoas procuram um lugar diferente. Há uma mudança muito grande. Hoje em Orlando você encontra muitos brasileiros residindo em Orlando.
porque as pessoas estão procurando algo melhor. Você recorda de Abraão e Ló? Ló, ele queria um lugar melhor e ele escolheu também as campinas do Jordão, aquele lugar bonito, e foi parar em Sodoma e Gomorra. Então, o mito da grama mais verde te atrai nos momentos de crise, mas pode te levar não para o jardim melhor, mas para uma areia movediça e para um lugar terrível. O texto diz que eles saíram ou saiu habitar na terra de Moabe, pode confirmar aí no texto bíblico, com a sua mulher e seus 2 filhos. Mas quem era Moabe? Moabe é descendente de uma das filhas de Ló. E no Salmo 60, versículo 8, Deus diz assim que Moabe é a bacia de lavar. Bacia de lavar é o lugar de usar para os pés, para você tomar o seu banho, um pote para lavar pés sujos. Então seria chamar Moabe de lata de lixo, onde as coisas estragadas são lançadas. Então, na concepção divina, pela forma como Moabe se comportou na história, ele era chamado de bacia de lavar. Então a região de Moabe é tratada pelo Steven como casa do lixão, um lixão comum. Além do que, os moabitas tinham um deus chamado Quemos, e esse deus aceitava sacrifício de crianças. Então para Israel isso era abominável, e havia uma ordem bem explícita para que os moabitas não pertencessem à congregação de Israel. Está em Deuteronômio 23, 3, nenhum amonita, nenhum moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Então ele foi para um lugar que Deus não concordaria. Eles foram se expor numa outra cultura, num povo pagão, num povo cujo Deus aceitava sacrifício de crianças. Nesse período para trás aí eu assisti uns 4 filmes sobre o livro de Ruth e achei interessante. Num dos filmes ele retrata que a Ruth, ela fazia parte desse tempo de Quemos ou Quemos. Ela era sacerdotisa de Quemos. E a narrativa desse filme mostra um pouquinho dessa influência sobre a vida dela. E ficaram ali. O texto bíblico diz assim: vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Pode conferir aí no seu texto bíblico. Então note a progressão. No versículo 1, saíram a peregrinar no país de Moabe. No versículo 2, tendo entrado no país de Moabe, ficaram ali. No versículo 4, moraram ali quase 10 anos. Então há algo progressivo. Sempre existe o perigo da grama mais verde se tornar um lugar movediço. No primeiro momento, a grama mais verde não parece tanto. Há no início um aparente sucesso. Resolvemos o nosso problema da fome. Tiveram provisão por 10 anos. Tiveram lugar para morar. Os filhos casaram, tiveram esposas. E a vida então aparentemente era boa. Mas é bom lembrar que eles deixaram para trás a assembleia do povo de Deus. Eles abandonaram a comunidade onde eles deveriam ter continuado para ajudar. Elimeleque poderia ter liderado o caminho para o arrependimento e para a adoração, dizer: espera aí, nós estamos passando essa crise, então nós tem alguma coisa errada em nossa vida, vamos nos arrepender diante do Senhor. Ao invés disso, ele fugiu, julgando os passos de Moabe mais verdes e desconsiderando a importância da adoração e a importância da comunhão com o povo de Deus. Nos 5 primeiros versículos o nome de Deus não é mencionado, e isto dá evidência de que a ausência do nome de Deus é sinônimo da ausência também do desejo pela vontade de Deus. Elimeleque poderia ter se posicionado: eu não irei me tornar um moabita, eu jamais vou oferecer os meus filhos a Quemos, o Deus dos moabitas, eu não concordo com o sacrifício de crianças. Mas ele foi seduzido pela grama mais verde. E ele conjecturou: vamos só um pouquinho de tempo. Meu amado, meu querido, você que aqui está nesta manhã, eu creio que você algumas vezes nos períodos de crise já foi seduzido a pensar que a grama do vizinho é melhor. E você dá as costas para Deus. E você vai pelo seu impulso. E sem perceber, você abandona a aliança das promessas, você abandona os profetas, você abandona a fé,
porque a busca por grama mais verde produz em nós um espírito de apostasia espiritual. E aí a tragédia na vida de Elimeleque foi o simples fato de ele não ter vivido o significado do seu nome. Meu Deus é Javé. Meu Deus é o da provisão. Quais os efeitos disso? Era uma vez, escolhas, efeitos, as consequências, porque a causa e efeito ou consequências que esta má escolha trouxe para a vida dessa família. Primeiro, está aí no versículo 3, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Tragédia, perdeu o marido. Depois ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, versículo 4. Puxa, primeiro fizeram a concessão de ir para uma terra estranha, depois os seus filhos fazem aliança com compromissos conjugais com gente estrangeira, o que é proibido para Israel. E se não bastasse ainda, no versículo 5, a tragédia e o efeito e a causa de uma escolha errada vem. Morreram também ambos, Malom e Quilion. Que tragédia, não há nenhuma explicação ou diagnóstico médico, apenas as notícias alarmantes, e grande parte dos judeus escritores cristãos também defende que a morte prematura do marido de Elimeleque e também de Malom e Quilion foram julgamentos divinos por causa do distanciamento da fé, adotando o estilo de vida dos moabitas. São conjecturas dos estudiosos sobre essa temática. Os filhos de Elimeleque desobedeceram a Deus também, porque eles não retornaram de Moabe. Eles não conduziram as esposas, Orfa e Ruth, para o Deus de Abraão. Eles não trouxeram o corpo do pai para ser sepultado em Israel. Eles não se importaram com os caminhos de Deus. E essa afirmação, ela é grave. A grama mais verde pode levar ao cemitério. E aqui entram os desamparos, porque o versículo 5 continua ficando assim: a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido, uma devastação da alma, um arrombo no coração de Noemi, uma sensação de completo desamparo. Sabe que uma decisão errada pode contribuir para outras decisões erradas. Buscar a grama mais verde, ao invés da glória de Deus, dá origem a todo tipo de tristeza. Saiba disso. A grama mais verde pode até fazer sentido no primeiro momento. Está dando certo as coisas. Às vezes algo pode fazer sentido economicamente, porém pode significar perda espiritual. Pode conduzir ao progresso pessoal material, mas pode significar um regresso espiritual trágico. Você tem que considerar nas suas escolhas o impacto disso na sua fé. O que está deixando para trás na sua relação com Deus? Eu me recordo algum tempo atrás, isso é muito comum na lida pastoral, algumas pessoas da nossa comunidade, ovelhas do rebanho: pastor, nós estamos mudando para lá, para cá. Elas não vieram consultar, elas não vieram pedir conselho, elas vieram comunicar. Tem muita gente assim, e não pede: pastor, o que o senhor acha? Estamos pensando. Algumas já chegam com a decisão pronta. E eu me recordo de um casal que veio: nós estamos querendo ir para um litoral lá no Nordeste, estou cansado da vida aqui, do meu trabalho está desgastante, e papai falou: nós estamos indo para lá. Ok. Lá, mesmo que seja vender picolé na praia, vai ser para nós diferente, a gente não aguenta mais essa vida aqui. Bom, essa família não ficou 3 meses, essa família perdeu tudo, esse casal perdeu o casamento, e eu vi isso acontecer debaixo dos nossos olhos, porque as histórias são bonitas, era uma vez, tem as escolhas possíveis, mas você tem que fazer uma avaliação das consequências das suas escolhas. E é importante que você aprenda isso. A fome dentro da vontade de Deus é melhor do que a abundância, a fartura
longe, fora da vontade de Deus. Thomas Jefferson, ele escreveu uma carta dizendo que a arte da vida é evitar a dor. Mas é controvertida essa afirmação, porque a arte da vida não é evitar a dor. A arte da vida está em receber a dor e saber reagir a ela. Porque mais dia, menos dias, a dor vai bater na porta da sua casa. E a quarta palavra, era uma vez, escolhas, efeitos e consequências, encruzilhadas. Agora, está aqui essa mulher, sem marido, sem filhos, com as suas 2 noras. E ela fica sabendo que em Belém voltou a ter fartura, passou o período crítico, e ela então decide retornar. Mas o texto bíblico descreve isso do capítulo 1, versículo 6 em diante, até o final, versículo 22. Você vai perceber que ela diz: a minha vida se tornou amarga, e eu não quero mais me chamar Noemi, não é mais doce, não é que delícia, agora é amargura da minha alma. E aqui entram encruzilhadas para Noemi, para Orfa e para Ruth. São 3 projetos de vida que a gente vai encontrar aqui. As encruzilhadas são pontos críticos em que uma decisão deve ser tomada, são aquelas situações em que você tem que ir para um lado ou para o outro. Representam aqueles dilemas na vida que torna difícil tomar uma decisão. É aquele momento de apuro e você tem que fazer escolhas morais, escolhas espirituais. É um momento crucial e perigoso, porque pode ser numa encruzilhada que você pega um caminho errado. Tem uma outra pessoa, o Stephen Davey, ele usa essa expressão encruzilhada, mas eu estava lendo um autor metodista, Luiz Carlos Ramos, e em 2002 ele escreveu um artigo e ele diz que aqui para Noemi, para Orfa e Ruth, tem 3 projetos distintos, e ele denomina o projeto de vida de Orfa, de Noemi e de Ruth, que seja o projeto do eu, o projeto do tu e o projeto do nós. Veja que há uma sequência. Parece que Ruth, Orfa e Noemi fazem uma reunião sobre que caminhos vão tomar, e o livro de Ruth é a ata dessa reunião. Elas estão nessa encruzilhada e há uma despedida de Noemi das noras, porque era costume os anfitriões acompanharem até certa distância os seus hóspedes na partida, e quando chegavam a uma certa altura da estrada, eles caminhavam sozinhos e eles se despediam, e o cenário era esse. Perceba aqui nesta imagem desse mapa, Moabe à direita, como disse aqui Jordânia, eles sobem acima do Mar Morto, que é aquela parte que parece um pão mordido ali embaixo, e elas vão cruzar. Então possivelmente Orfa e Ruth acompanharam Noemi até a beira do rio Jordão, que é aquele risco que sobe até o mar da Galileia. Mas Noemi está insistindo nessa encruzilhada, e o Senhor vos dê que vocês sejam felizes, e cada uma em casa de seu marido, e volte para a família de vocês, ao ar livre, ali sem esperança, segurança de qualquer tipo, ela despede. Então aqui eu queria pensar, o projeto de Noemi, o projeto do tu. 4 vezes Noemi manda suas noras voltarem. Olha aí para mim em versículo 8, ide, voltai. Versículo 11, porém Noemi disse, voltai. Versículo 12, tornai, filhas minhas. Versículo 15, também tu, volta após a tua cunhada. A Noemi insistiu para que Orfa e Ruth voltassem. Na verdade, Noemi estava se sentindo diante de Deus indigna de ser amada. Ela se convenceu que Deus não amava mais, e nem Orfa e Ruth deveria amá-la. Deus é contra mim e não me ama mais. Noemi, além disso, considera Deus indigno de adoração, porque ela, uma mulher que tem o temor de Deus, diz para as noras, volta e sirva os seus deuses lá em Moabe. Volte para Quemós, volte para o Deus que vocês têm. Então parece que esta mulher perdeu a fé.
E ela diz: a mão de Deus está contra mim, versículo 13, versículo 20, Deus agiu para com ela em amargura, e Deus é contra ela e a afligiu, versículo 21, é tipo assim, Noemi está dizendo: eu estou decepcionada com Deus, voltem para os seus deuses. Em nenhum lugar a gente percebe arrependimento na história de Noemi aqui, de ter abandonado o povo da aliança, de ter para outros deuses e deixar a terra da promessa. Alguém disse que ela está mais interessada na comida do que em comunhão, na comunhão com Deus. Ela novamente caminha na terra dela, mas não caminha com Deus da sua terra. Esta é a afirmação. E ela diz assim no versículo 21, cheia eu parti, e estou voltando literalmente vazia. Essa é a sensação dessa mulher amarga. O nome dela, lembra-se, Noemi, significa doçura, meiga, tão carinhosa, mas agora ela apresenta uma outra face, que é a face da Mara, a face da amargura, uma pessoa extremamente amarga que chega a culpar Deus, e ela não quer ser mais tratada por Noemi, mas por Mara. Você sabe que esse projeto parece com muitos projetos da modernidade, em que pessoas não se cuidam, acabam ficando sós, não se respeitam, não se preocupam consigo. O projeto do vai vocês vão ser felizes. Eu já arrebentei minha vida. Atrás de uma maquiagem de docilidade esconde amargura. É isto que Noemi tem no seu projeto. Vão ser felizes vocês, eu não, minha vida acabou. E essas pessoas ficam sós porque os filhos vão embora. Essas pessoas ficam sós porque o marido a deixa. Essas pessoas ficam sós porque as pessoas da igreja não suportam conviver com tamanha amargura. Isso existe, isso acontece. Mas tem o projeto da órfã, que é o projeto do eu. A órfã é a mulher mais jovem, e quando ela começa a escutar Noemi falando: volta para lá, porque eu não vou produzir mais filhos para vocês casarem. Então ela está dizendo assim: olha, vocês vão encontrar em Moabe maridos. Vocês saibam que vocês indo comigo, lá vocês não são pessoas gratas, são pessoas não gratas, porque os judeus não gostam de moabitas, e vocês vão ser perseguidas à volta. Então Orfa começou a assimilar aquelas conversas de Noemi, e olha, é verdade, eu viúva, morando em Israel, vai ser uma vida difícil. A perspectiva de ter um marido lá vai ser mínima. Eu serei rejeitada naquela comunidade. Eu vou ter que deixar minha nação, meus costumes, a minha língua, as condições confortáveis. Eu vou abandonar todos os meus direitos de cidadã moabita. E ela não percebe nenhuma perspectiva, nenhuma promessa. E o projeto do eu vou ser feliz. Eu vou seguir minha vida. Ela ergue a sua voz, chora, beija a sua sogra e dá um adeus. Ela toma uma decisão que vai trazer o determinado destino. Ela calcula os seus custos e decide retornar à escuridão. Ela decide voltar para o seu Deus, para Quemos. Volta para o paganismo. Daí em diante, você nunca mais vai ouvir o nome de órfã na Bíblia. Ela desaparece do horizonte. Parece muito com aquelas pessoas que entendem que Cristo se vai intrometer na minha vida bastante. Então eu não quero esse Cristo que entra na minha história. Bom, Noemi no versículo 15, então: Ruth, e você? Está esperando o quê? Pode voltar. A tua cunhada já voltou, o seu povo, os seus deuses, também tu volta atrás. E aí entra Ruth com um projeto do nós. A palavra Ruth significa amiga. Ruth não está interessada em ser feliz sozinha. Ruth, para ela, só vale a pena ser feliz se todos forem felizes. E o projeto do nós mostra que a felicidade só é completa quando todos participam dessa minha alegria. E ela faz uma das declarações mais lindas que a gente usa muito em casamento: não me enches para que te deixe. Onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu. Teu povo, meu povo, teu Deus é o meu Deus. Só a morte separar-me-á de ti. O que Ruth está dizendo para Noemi é:
não importa o que acontecer, eu estarei do seu lado. Ruth sabia que Noemi não tinha nada para lhe oferecer, a não ser pobreza e dificuldades. Após ter perdido seu marido, ela dá as costas para a sua cidadania moabita, para a família, para o país, para a religião e para a segurança. E ela faz uma escolha num sistema, sem nenhum sistema de apoio para a sua escolha, para a sua decisão. Muito pelo contrário, ela já sabia rejeições e até mesmo morte. Mas ela se comprometeu à vida de uma viúva mais velha, ao invés de buscar um novo marido. E aqui deixa eu fazer uma pausa aqui, às vezes fico muito triste de ver isso na lida pastoral. Alguns pais envelhecem, e na velhice eles dão trabalho. E muitos filhos optam por sequenciar sua vida e deixar seus pais à míngua. Esse é um projeto de órfã, não é um projeto de Ruth. E na declaração de Ruth ela faz uma referência a Deus de forma muito pessoal. Ao que parece, Ruth abandonou Quemós. Ela adotou o Deus de Israel como seu Deus, o Deus em que ela crê e confia. Pois é, o mito da grama mais verde era uma vez escolhas, efeitos, encruzilhadas. Você tem a sua história, o seu era uma vez, totalmente personalizada, com contornos totalmente próprios. As escolhas erradas, olhando sempre para a grama do vizinho, pode ser uma areia movediça para a sua vida. Abandonar a casa do pão no momento de crise para ir para o lixão e fazer com alianças com os moabitas é caminho de morte. Fica na crise, Deus vai retornar o pão, seja um instrumento de arrependimento e colha o que Deus tem para você, mas não vá se aventurar com as tragédias e com as consequências de perdas, esposo, filhos, a dignidade, o desamparo, a pobreza, alguém que saiu cheio e volta vazio. Qual é o seu projeto de vida? Tu, eu ou nós? Projeto de Noemi, vocês vão ser felizes. Minha vida desgraçou. Projeto de órfã, não, eu sou muito jovem, eu tenho que construir minha vida. Projeto de Ruth, nós vamos ser felizes, eu e você, Noemi. Deus vai restituir e a história vai dar sequência e vocês vão acompanhar comigo isso. Quero convidar você a se colocar em pé nesta manhã. Eu fui ministrado com esta preparação no meu coração. Eu fui ministrado para a minha vida. Eu preciso saber que tenho uma história particular e você tem a sua história. Parece até conto de fadas. Era uma vez um menino, uma moça, um homem, uma mulher, e tem os nomes e cada um com seus significados e o lugar onde moram, mas viveu um momento de crise, fizeram escolhas erradas, foram para o lugar onde não deviam, da casa de pão para o lixão. E muita gente tem feito isso, trocam Deus por uma bagatela de Quemós, e lá perde tudo. E aí na encruzilhada da vida, quando você tem que tomar uma decisão, você fala, e agora? O que vou fazer? Tem 3 caminhos. Vocês são felizes, eu não. Não, eu quero me resolver, projeto de órfã, e não. Se nós estivermos felizes, eu estou bem, e vamos voltar para o Deus de Israel. O teu Deus é o meu Deus. Esta canção que nós vamos cantar fala justamente sobre tantas voltas, os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus nunca falhou. E Deus está, e vocês vão perceber isso, construindo essa história. Mas se nesta manhã você precisa de tratar algo com o Senhor, que esta palavra tenha mexido, você talvez tenha dado uma escapada, lá é mais fácil, lá estou me sentindo melhor, mas que mostra lá. Arrependa-te, volte para Belém, volte para a casa do pão, e escolha um projeto
que vai de fato agradar a Deus. Enquanto cantarmos essa canção, no final quero ter um tempo de oração. Se você quiser vir à frente para a gente orar junto, nós vamos fazer. Dei tantas voltas e não, os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. A guerra vencida está, espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descansa em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A noite passará, tudo se cumprirá. Te louvarei mais uma vez. Jesus, teu amor por mim é suficiente. Te louvarei mais outra vez. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Qual é a sua história? Quando você ouve essa história de Ruth, tem algumas coisas que parecem com a sua vida. Você já fez alguma escolha errada e está, às vezes, amargando consequência. Volte para Belém. Se nesta manhã você precisa de um toque de Deus para a sua vida, eu quero convidá-la a ir à frente. E nós vamos declarar essa verdade. As promessas de Deus para a sua vida estão de pé. Se você sente a amargura da sua vida, como Noemi disse, eu não quero me chamar mais Noemi, mas Mara. Se você tem sentido uma sequidão, um deserto, fome, uma vida difícil, apertada, e talvez você está olhando para a grama do vizinho, cuidado. Deus vai te prover em Belém. Deus vai te prover na casa do pão. Pai, eu estou aqui com esses irmãos e irmãs que de alguma forma muito particular e especial o Senhor falou ao coração. Que nesta manhã eles possam saber que de trás dos bastidores e dos contornos da história da vida
a graça do Senhor está agindo. Pai, nos perdoe pelos projetos Orfa e Noemi, o projeto do Tu, vocês que são bons, vocês que são felizes, minha vida é uma desgraça. O projeto do eu quero me realizar, eu quero ser feliz. Nos perdoe, que o Senhor nos coloque o projeto do nós, eu e minha casa, vamos ser felizes, vamos servir ao Senhor. Que seja assim, Pai, que hoje o Senhor realinhe projetos dentro desse ambiente aqui que o Senhor nos deu para congregar nesta manhã, e que a gente tenha prazer, nos livre dos moabitas, nos livre dos quemós, dos deuses pagãos. Nós queremos servir ao único e verdadeiro Deus, e é no nome de Jesus que nós oramos, confiados nas promessas que irão se cumprir nas nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Cristo, amém. Deus abençoe. Você pode retornar para o seu lugar.